Que Brasil é esse que nós temos? Quem vai responder para nós é o Felipe Nunes, diretor da Quest, que está lançando, a partir de hoje, um livro que traz um longo estudo que foi feito, encomendado pelas organizações Globo, para enxergar valores, ideias, crenças dos brasileiros. Felipe Nunes, bom dia para você, muito obrigado pela gentileza de estar conosco. Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Prazer enorme. Estou feliz demais da gente estar podendo falar do Brasil no Espelho aqui essa manhã. Muito obrigado. Bom dia. Como enxergar quem são estes brasileiros e o que mais chamou a atenção de vocês e de você nessa pesquisa quando olhou para a cara deste brasileiro? Milton, o Brasil passou nos últimos 10 anos por grandes mudanças sociais, políticas, econômicas, e esse livro é um convite para a gente parar um pouco e pensar, né, sobre as consequências, sobre essa nova dinâmica desse país. O Brasil no Espelho, que eu lanço hoje às 19 horas no Rio de Janeiro, na livraria Janela, é na prática o maior raio-x que a gente já fez no país sobre valores, atitudes e preferências dos brasileiros. A base do livro é uma pesquisa com quase 10 mil pessoas no país inteiro. Você falou muito bem, pesquisa encomendada pela Globo, né, para a Quest. E o que a gente fez aí, Milton e Cássia, foi, ao contrário do que a gente geralmente, né, publica, que são pesquisas de avaliação de governo, da situação do Brasil conjuntural, aqui a gente mergulhou sim. O que a gente quis entender aqui é o que o brasileiro pensa sobre a família, sobre a fé, sobre trabalho, sobre o nosso jeitinho, sobre meritocracia, os preconceitos, discriminações, sobre a identidade nacional, sobre as nossas ideologias, nossas ideias. A intenção com tudo isso, Milton, é usar esses dados para produzir um novo mapa, né? A gente está acostumado a falar de rico, pobre, de esquerda, de direita, mas aqui o objetivo é diferente. É traçar esse novo Brasil, depois de tantas transformações, olhando para com um novo filtro, com uma nova lente, a lente das bolhas, a lente das tribos, das identidades. E o que a gente encontra nesse Brasil no Espelho são 9 grupos que eu descrevo com profundidade no livro. Esses 9 grupos são muito diferentes, cada um tem a sua vivência, sua bolha, seus desejos, medos e sentimentos. E o convite que eu faço nesse estudo é justamente para a gente parar um pouquinho, sair da bolha, que a gente vive um pouquinho, porque todo mundo vive na bolha, e olhar para esse Brasil mais diverso, mais heterogêneo e tão interessante que a gente vive. E quando a gente olha para esse Brasil diverso, o que que a gente encontra, Felipe, em relação a velhas crenças, mas também em relação a avanços de mentalidade? Cássia, a gente encontra, por exemplo, um país muito conservador nos seus costumes, né? Mas ainda muito estatista na proteção social. O brasileiro defende que o Estado é que tem que dar conta de quase todo o oferecimento de serviços públicos, por exemplo. A gente encontra um Brasil desconfiado, né? Desconfiança é um dos grandes problemas que a gente tem, e por isso mesmo um país punitivista. Agora, é curioso, não é um Brasil armamentista. O Brasil não defende que a gente tenha que distribuir arma para solucionar, por exemplo, o problema da segurança. É um Brasil cada vez mais autoconsciente dos seus rótulos ideológicos. A gente sabe dizer o que é esquerda, o que é direita, o que é centro, mas a gente é cada vez mais tolerante com o diferente. A gente é cada vez mais tolerante com as minorias. A gente se abriu a novos modelos familiares. E aí eu acho que tem um elemento que nos une, que é muito interessante, que é Deus e a família. O Brasil tem um fatalismo religioso enorme, Cássia. A gente acredita, né, no vai com Deus, se Deus quiser, tudo vai dar certo ali, né, com a ajuda de Deus, e a família como uma essência muito importante. Então, há grandes transformações, principalmente na geração .com, que é a geração mais jovem, que está vindo aí com uma outra mentalidade mais meritocrática, né, uma visão mais colaborativa, e esse outro Brasil é mais conservador. Esses dois Brasis vivem juntos, né? E é isso que a gente tenta mostrar para o país nesse retrato, nesse Brasil no Espelho. Você acabou de falar que o brasileiro é tolerante com os diferentes. Por que a impressão que se tem no cotidiano não é essa? Milton, essa é uma ótima pergunta, né? A gente vive uma dinâmica alta de polarização política, né? As eleições acabam forçando a gente a tomar um lado, né?
seja o anti-um ou anti-outro. A última eleição foi marcada por essas rejeições. E o que esse livro mostra é que a gente tem muita unidade, né? Eu falei de Deus e de família, que são dois elementos que agregam o Brasil, mas a gente viu também, no estudo, que esse é um país que, né, luta todo dia, que tem um orgulho enorme das suas belezas naturais, do seu clima, da convivência que a gente tem. É um país que tem uma preferência mais do que majoritária pela cultura brasileira, pela música brasileira, né? A gente adora cultivar nossa arte, nossa cultura, e eu acho que às vezes isso escapa da nossa visão, né? Essa unidade escapa, porque a gente fica muito preocupado com esse filtro político, com esse filtro eleitoral. E esse estudo não, é um estudo mais da sociologia brasileira, dos nossos sentimentos, medos, né, e sonhos, e a gente percebe no estudo que tem muito mais unidade. Isso é importante, Milton, porque para quem quer pensar os negócios no Brasil, para quem quer pensar, obviamente, a dinâmica das eleições que vem aí, encontrar essas unidades, né, sentir esse Brasil que é unido em alguns temas, é fundamental para propor novas políticas públicas, novos negócios e o Brasil pensar o seu futuro. Felipe Nunes, muito obrigado pela gentileza de conversar conosco aqui no Jornal da CBN. Brasil no Espelho, lançado hoje no Rio de Janeiro, na Janela Livraria, Shopping da Gávea, 19h. E semana que vem estará em Brasília, quarta-feira, 10 de dezembro, lá na Biblioteca do Senado Federal, e quinta-feira, dia 11 de dezembro, em São Paulo, lá na Livraria da Vila, na Fradique Coutinho. Portanto, os 3 lançamentos oficiais de Brasil no Espelho, que já está aí à sua disposição para quem ficou interessado em entender um pouco mais a cara do Brasil para as mais diversas dimensões. A gente fala sempre em eleição, mas não é só disso que nós estamos falando. Muito obrigado, um bom dia para você, Felipe. Bom dia, Milton, obrigado, prazer, Cássia, um bom dia a todos os ouvintes da CBN. Obrigada. 8h13 agora.